Bomba! A notícia do dia é que hoje foi comprovado que o Queiroz ele depositou vários cheques na conta da Michele Bolsonaro. Foram 72 mil reais em vários cheques depositados ao longo dos anos. Isso mostra que, primeiro, o Bolsonaro mentiu. Mais do que isso, ele mentiu no exercício do cargo, o que é crime de responsabilidade que dá impeachment. Então, avisa lá para o Rodrigo Maia que tem mais um crime do Bolsonaro. O presidente não pode mentir no exercício do cargo, muito menos quando ele está se referindo a um escândalo de corrupção em que ele e a esposa dele estão envolvidos. O Bolsonaro disse que o cheque de 24 mil reais do Queiroz para Michele Bolsonaro, que vai ser chamado aqui de Micheque, o cheque do Queiroz para Micheque, tinha sido um empréstimo de 40 mil que o Bolsonaro fez para o Queiroz. Só que agora a Cruzoé, que é uma revista ligada ao antagonista, eles são mais ou menos os porta-vozes do Sérgio Moro, conseguiu os extratos bancários da conta do Queiroz e viu que o Queiroz fez vários, não foram 24 mil reais, foram mais de 70 mil reais, vários depósitos para a Micheque. E aí a coisa fica feia, porque como é que o Bolsonaro diz que emprestou 40 mil para o Queiroz, ele pagou 24 mil, mas não tem nenhuma entrada de 40 mil na conta do Queiroz, nenhuma, e o Queiroz devolveu, no caso não foram 24, mas foram 72 mil para a Micheque. Mais do que isso, quando você pensa, pô, então, Thiago, tá provada a mentira de Jair Bolsonaro e tá provado que a Micheque e o Jair estão no meio do caso das rachadinhas? Sim, mas só que mais do que isso, também há depósitos da esposa do Queiroz para a Michele Bolsonaro. E aí a coisa começa a tomar novos rumos, porque, quer dizer, não só o Queiroz estava envolvido nas rachadinhas e no roubo de dinheiro público e no gerenciamento desse dinheiro público roubado pelo Flávio Bolsonaro e pelo Jair Bolsonaro, mas a esposa do Queiroz também estava envolvida. Mais do que isso, não era apenas o Flávio Bolsonaro e as milícias que eram beneficiadas desse dinheiro roubado. Micheque, Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro também eram beneficiários a partir dos depósitos feitos na conta da Michele. Fora os saques em dinheiro feitos pelo Queiroz, que a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro. Boa parte do dinheiro foi usado para pagar contas do Flávio Bolsonaro. Mas, olha só, o Ministério Público do Rio de Janeiro não tem poder de investigar as contas do Jair Bolsonaro. O que eles poderiam fazer agora é quebrar o sigilo da Michele Bolsonaro para ver se ela também não estava recebendo depósitos. Mas no caso do Jair, como ele é presidente, ele não pode ser investigado por crimes diante do mandato. Então imagina o desespero de Jair Bolsonaro sabendo que no dia que ele sair da cadeira presidencial, isso tudo vai ser investigado. E aí, pô, se havia tantos depósitos e pagamentos de contas do Flávio Bolsonaro, imagina quantas contas do Jair Bolsonaro, Queiroz e outros funcionários deles não foram pagar com dinheiro roubado. A coisa vai ficar feia. Você quer ver a casa cair? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Vou falar mais sobre o assunto, mas primeiro, quando você se inscreve no canal, a gente consegue bater de frente com as mentiras do bolsonarismo, porque eles já estão em desespero. Você imagina que nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo ou enquanto você assiste, estão bolsonaristas pagos, muito bem pagos com dinheiro público, tentando disseminar uma narrativa nos grupos de WhatsApp bolsonarista, criando meme, textão, notícias nos vários blogs de fake news bolsonaristas, alguns deles ligados ao Olavo de Carvalho, outros ligados a esse pessoal que está sendo investigado pelo STF. E eles estão tentando distorcer a narrativa para falar que o Bolsonaro é inocente disso. Para a gente quebrar as mentiras no meio, é simples, você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo, ele vai entender que o vídeo está bombando porque as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo aqui. E vai começar a mostrar esse vídeo na página inicial para mais gente, para gente que não é inscrita no canal. Essas pessoas vão entrar no canal, se inscrever, vai crescendo e a gente consegue levar a verdade para centenas de milhares de pessoas. Então, um segundinho de graça você se inscreve e já ajuda muito. Mais do que isso, a gente também faz ações contra o Bolsonaro. Olha só, eu vou mostrar aqui em São Mateus do Sul, temos já um outdoor fora Bolsonaro. Aqui tem a foto de ontem. Era um outdoor pró-Bolsonaro, era um outdoor do Bolsonaro que estava ali. E no cantinho da foto já dá para ver que o nosso outdoor estava sendo instalado. Hoje eu tenho aqui a foto do outdoor. Está aqui a foto do nosso outdoor em São Mateus do Sul, no Paraná, que foi um grupo de lá que fez. Esse outdoor fica na porta da entrada da Petrobras. E até está escrito desmonte da Petrobras entre os crimes do Bolsonaro. Dá para ver no cantinho da foto aqui, ó, que do lado tem ainda um outdoor
pró-Bolsonaro, que em breve não estará mais lá e estará outro contra o Bolsonaro. Então a gente faz aqui, a gente quebra as mentiras do Bolsonaro no meio, dá pra ver, onde tinha mentiras do Bolsonaro, a gente quebra e já põe ali fora Bolsonaro e expõe os crimes dele. Então um segundinho, se inscreve no canal se quiser ajudar. Nos comentários tem conta da Caixa, do Banco Inter, tem também o Apoie-se, ou você pode clicar em Seja Membro. E tem também o PicPay. No primeiro comentário que fica fixado tem para quem quiser ajudar a fazer mais outdoors. Mas, se você não tiver como ajudar, um segundinho se inscreve. Aproveita e curte o vídeo também. Agora vamos falar sobre o caso do dia, que é a Michele Bolsonaro recebendo 72 mil em cheques do Queiroz. Olha só, primeiro, quando começou o escândalo das rachadinhas, em dezembro de 2018, um escândalo que era para ter começado em outubro, antes do segundo turno das eleições, mas denúncias do Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro, mostram que a Polícia Federal retardou, ou seja, atrasou essas investigações para que não fossem durante o período eleitoral, para que o Bolsonaro pudesse ser eleito sem problemas. Quando a gente pensa nisso, a gente vê como foi um golpe contra o povo brasileiro, uma eleição realmente fraudada, porque primeiro o Sérgio Moro colocou uma delação sem provas, que ele sabia que não tinha provas contra o Palocci 5 dias antes da eleição, para fazer um noticiário contra o Haddad. E segundo, a Polícia Federal atrasou uma operação, coisa que nunca acontece, atrasaram uma operação só para que não fosse feita em período eleitoral, para que as pessoas não soubessem o quão ladrão é o Bolsonaro. Então, primeiro ataca de um lado sem provas e no outro lado com provas, eles tiraram para que fosse só em dezembro. Em dezembro saiu o escândalo e a principal parte do escândalo era, primeiro, as rachadinhas e o Queiroz ter movimentado tantos milhões de reais e segundo, o fato de que ele depositou 24 mil para Michele Bolsonaro. O Bolsonaro falou não, era um empréstimo de 40 mil, se o COAF retroagir um pouco, vai ver que na verdade foram 40 mil que ele depositou para Michele. Não foram 40, foram 72. E pior ainda, pior do que isso, quando o Bolsonaro foi perguntado como é que ele fez um empréstimo de 40 mil reais, ele disse que não se lembra. Agora imagina, Bolsonaro como deputado, na época o salário de um deputado era 28 mil por mês, ele emprestou 40 mil para o Queiroz, que é uma pessoa que movimentou 7 milhões de reais em 3 anos. É um cara que... Primeira coisa que deveriam explicar é por que o Queiroz precisava de 40 mil se ele movimentava tantos milhões de reais. A segunda coisa é como é que você, Bolsonaro, ganhava 28 mil por mês e não se lembra como você pagou 40 mil para um amigo. Porque, olha, imagina você vai fazer um empréstimo para um amigo seu e o empréstimo é maior do que o seu salário, é bem maior no caso. Ele ganhava 28, o empréstimo foi de 40, quase 50% maior que o salário. Você não vai lembrar como você fez o empréstimo, quando, em que termos, como a pessoa te pagou de volta, você não vai lembrar? O Bolsonaro disse que não lembra. Só que o problema é, não há nenhum registro de entrada de 40 mil reais na conta do Queiroz. Então, se o Bolsonaro emprestou dinheiro, foi em espécie, e aí, em espécie quer dizer, em efetivo, em cash, dinheiro vivo. E aí, não tem como, sem investigar Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, e a Michele pode ser investigada, ela não tem foro privilegiado, lembre-se disso. Sem investigá-los, não tem como saber se realmente houve esse empréstimo. Só que a versão do Bolsonaro cai por terra quando se prova que o Queiroz fazia depósitos regulares na conta da Michele Bolsonaro. Mais do que isso, teve anos em que o Queiroz entrava em créditos, não contam a saída, só o que entrava na conta do Queiroz, ele ganhava 600 mil por ano, 580 mil por ano, aí no ano ruim ele ganhava 490 mil por ano, que dá 490 mil por ano, são 41 mil reais por mês, quase 41 mil reais por mês. O Queiroz não tinha um salário desse, mesmo contando o salário dele como PM, o salário dele na Assembleia Legislativa, não chegava nem perto disso, não chegava nem a 20 mil. E ele movimentava quantias de 40 mil por mês no ano ruim, nos outros anos era 55, 58, 60 mil por mês, assim, na média, a movimentação do Queiroz. E aí, o Ministério Público fala, pô, não tem como. O Queiroz ganhava 12 mil de salário, mas entrava em dinheiro vivo, em vários depósitos fracionados, entrava 30 mil por mês na conta dele. Aí quando vai quebrar os sigilos de todo mundo, via que, olha, um funcionário tal do Flávio Bolsonaro que nunca foi trabalhar, nunca, não tem nem o crachá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o funcionário tal recebia 10 mil por mês, no mesmo dia em que ele recebia, ele sacava 10 mil e entrava 9 mil na conta do Queiroz. Pô, aí fica óbvio que era o funcionário fantasma que devolvia 90% do salário para o Queiroz e embolsava 10% do salário, porque afinal para vagabundo, e são vagabundos, trabalhar
receber sem trabalhar é lucro, né? Imagina alguém fala para um vagabundo desses, ó, vamos roubar dinheiro público, eu vou te dar um salário de 10 mil, você me devolve 9 e você fica com 1.000 sem trabalhar. O cara nem vai falar, mas você vai ficar com 90%. Não, o cara vai ganhar 1.000 sem nem trabalhar, ele deposita os 9 mil pro Queiroz. O único trabalho do cara no mês é sacar o dinheiro todo e depositar pro Queiroz. Quer dizer, em 10 minutos, tá lá R$1.000 para ele todos os meses. Aí fica fácil e vários funcionários eram assim no gabinete do Flávio. Mas a Natália Queiroz, filha do Fabrício, ela trabalhava no gabinete do Jair. E o fato do Queiroz e da esposa do Queiroz fazerem depósitos para Micheque uma prova por A mais B que o Jair Bolsonaro estava no centro do esquema. Porque eu sempre falo, o pessoal fala, os filhos do Bolsonaro são corruptos, mas o Bolsonaro não é. Não, eu sempre falo, se os filhos são corruptos, aprenderam com quem? Com quem você acha que os filhos do Bolsonaro aprenderam a ser bandidos? É com o Jair, é com o pai. Porque ele estava sempre no centro do esquema. Quem é amigo do Queiroz não é o Flávio, é o Jair. O Jair é amigo do Queiroz há 30 anos. O Jair Bolsonaro é amigo do Wassef. O Jair Bolsonaro é amigo de todos esses outros criminosos que estão envolvidos no caso. Mais do que isso, o Adriano da Nóbrega, a mãe dele tem 2 estabelecimentos, é um restaurante e uma pizzaria, se eu não me engano. E esses estabelecimentos depositaram na conta do Queiroz mais de R$60 mil. Quer dizer, dinheiro da milícia, de milícias que assassinam pessoas, que sequestram pessoas, que torturam, que estupram, que matam, que cometem todo tipo de crime. Esse dinheiro da milícia abastecia o Queiroz também. Por quê? Porque ficou provado, no Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu provar que dinheiro do Queiroz também abastecia a milícia e ele recebia de volta parte dos lucros. E aí ele depositava para Flávio Bolsonaro, pagava contas do Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. Por que dinheiro vivo? Porque com dinheiro vivo não dá para rastrear direito, mas mesmo assim o Ministério Público já conseguiu as provas. E, olha só, hoje o Félix Fischer, que é o ministro do caso, o ministro do STJ que vai julgar se o Queiroz volta para a prisão, ele já avisou. Quem vai julgar é ele não vai colocar para a 5ª turma da STJ votar, porque até ontem, ou até hoje de manhã antes dele falar isso, havia uma dúvida. Olha só, o Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do Queiroz, já pediu na segunda-feira. Cai nas mãos do Félix Fischer do STJ, porque ele é o relator do caso. O Félix Fischer avisou, faz cerca de 2 semanas, eu fiz vídeo aqui, ele avisou já para interlocutores que ele vai mandar prender o Queiroz. Mais do que isso, não apenas ele, mas os outros ministros do STJ, eles estão revoltados com o ministro do STJ que soltou o Queiroz. Estão revoltados. Tá uma revolta total. Pra piorar, o Noronha, que é esse que tem amor à primeira vista com o Bolsonaro até falou, nossa, quando eu conheci o Noronha foi amor à primeira vista, temos longas conversas sobre a vida e sobre a política, quer dizer, estão apaixonados assim, amor à primeira vista, Bolsonaro e Noronha, que é o juiz que soltou o Queiroz. O Noronha fez uma declaração que revoltou todo mundo mais ainda nessa semana, porque ele falou, o Félix Fischer, ele tá em licença médica e eu nem sei se volta, hein, quer dizer, ele tá torcendo pro cara morrer. Ele tá torcendo pro cara morrer, porque o Félix Fischer teve uma cirurgia de emergência faz alguns dias, aí teve alta, voltou pro hospital e ele tá de licença médica até o dia 10. Então anota aí, dia 11 de agosto é o terror de Bolsonaro, porque dia 11 de agosto volta o Félix Fischer para o STJ. E hoje ele avisou, eu não vou mandar o caso do Queiroz para votação, não vai ter votação. Eu sou o relator e quem decide sou eu. E ele já decidiu que o Queiroz vai voltar para a cadeia. Inclusive, as notícias que saíam, e o Félix Fischer é muito ligado à Lava Jato, essa notícia saiu inclusive no blog Porta-Voz da Lava Jato, porta-voz do Sérgio Moro, de que o Félix Fischer avisou a interlocutores, esses interlocutores são os jornalistas ligados ao Sérgio Moro, não tenha dúvidas, que o Queiroz já pode tomar banho quente enquanto ele pode, já pode ir se despedindo dos banhos quentes, porque ele vai voltar a tomar banho gelado na cadeia. Ele também pode aproveitar o terraço que ele tá. Tem fotos do Queiroz num terraço bonito, aproveitando a vida e tudo mais. Ele e a esposa dele podem aproveitar os últimos dias juntos nesse terraço, porque eles vão voltar. O Queiroz vai voltar para o Chilindró e a esposa do Queiroz vai conhecer as instalações de Bangu. Finalmente ela vai ser apresentada às instalações de Bangu ou de Benfica, sei lá onde fica o presídio, mas ela vai ser presa, enjaulada, que é o lugar desse povo aí. Então a coisa tá feia, tá muito, muito feia pro Queiroz, pra esposa do Queiroz e agora pra Michele Bolsonaro. E agora vamos esperar, porque olha,
Vai vendo. O cerco tá fechando, já vão começar a investigar Michele Bolsonaro. Aí você vai ver Jair Bolsonaro em desespero total, porque a esposa dele, quando envolve a esposa, os corruptos sempre é a hora que o cara amolece, que o cara entrega tudo, que é sempre para salvar a esposa, para salvar filho, filha, para salvar familiares, eles entregam tudo. Foi o caso do Eduardo Cunha, por exemplo, o caso do Cabral, quando envolve familiares, aí ferrou, aí o desespero é total. E o Jair Bolsonaro deve estar em desespero porque a esposa dele recebeu dinheiro sujo, dinheiro do crime, dinheiro roubado de mim e dinheiro roubado de você. É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles, vamos colocar fora Bolsonaro em todo o Brasil e vamos mostrar a verdade para esse povo. Falou!